Olá, meu irmão. Hoje o Evangelho nos convida a refletir: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E se a resposta dessa pergunta é que Jesus é o seu Rei, o seu Messias, o seu Mestre, o seu tudo, eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas, porque o mundo precisa conhecer a Palavra de Deus. A gente compartilha tantas coisas no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, na verdade, e hoje eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas. Faça com que a Palavra de Deus alcance o coração dos seus amigos, daqueles que você ama. Amém? Hoje nós vamos partilhar então uma palavra que está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. Enquanto você abre sua Bíblia, eu vou me apresentar. Eu sou Betina, discípula da Comunidade Católica Adorai, e nós vamos juntos começar em oração, clamando o Espírito Santo para que Ele venha hoje sobre nós, nos inspire nesse pão da palavra de hoje, nos inspire a acolher e amar a palavra que Deus tem para nós. Por isso diga: vinde, Espírito Santo, vem sobre mim, Espírito Santo, permita que essa palavra hoje venha como palavra viva ao meu coração e dê frutos de vida nova em mim. Amém? Então abra sua palavra, Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus empreendeu viagem com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntava aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, outros, Elias, outros, um dos profetas. E lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Então os admoestou para que a ninguém falassem disso. E começou a explicar-lhes que esse homem devia padecer muito, ser reprovado pelos senadores, sumos sacerdotes e letrados, sofrer a morte e depois de 3 dias ressuscitar. Falava-lhes com franqueza. Pedro o levantou à parte e se pôs a intimá-lo. Mas ele se voltou e, vendo os discípulos, disse a Pedro: retira-te, Satanás, pensas de modo humano, não segundo Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nessa palavra, 2 grandes aspectos me chamam a atenção. O primeiro está na pergunta que Jesus faz, né? Quando Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Para vós, quem eu sou? Essa pergunta sempre bate forte no meu coração, né? Porque eu sinto Jesus perguntando para mim: Betina, quem eu sou para você? Pergunta a você hoje quem Jesus é na sua vida. Eu lhe pergunto, não é? Tantas vezes, meus irmãos, Jesus não é o tudo na nossa vida. Nós às vezes usamos Jesus como um amuleto de sorte, né? Quando eu estou precisando de sorte, quando eu preciso passar no Enem, quando eu preciso de um emprego, aí eu começo a procurar Jesus, vou para a missa, né? Peço ali na missa, rezo, né? Ou às vezes nós procuramos Jesus só como remédio. Quando eu estou mal, sofrendo, eu vou até Jesus porque ali eu quero o alívio das minhas dores. Ou por vezes eu procuro Jesus só na alegria, porque nos momentos de tristeza eu acho que Jesus me abandonou. Mas, meus irmãos, assim como Pedro, que proclamou a fé e disse: tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, e fez uma proclamação de fé diante de Jesus, assim também eu desejo hoje proclamar esse mesmo acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Tenhamos juntos a coragem de dizer: Senhor, tu és o Filho de Deus, Senhor, tu és o meu tudo. Meus irmãos, ainda que tudo nos seja tirado, ainda que o Senhor nos tire dinheiro, saúde, ainda que o Senhor nos tire família, tudo, Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador. Às vezes somos fracos, nós fraquejamos, colocamos Jesus de lado, né? Não damos ao Senhor o trono, o centro da nossa vida, mas nós precisamos fazer esse exercício de fé, de sempre dizer: Senhor, tu és o meu tudo. Se você puder, escreva aí no comentário: Senhor, tu és o meu tudo. Que Ele seja o nosso tudo,
meus irmãos, que Ele seja a alegria das nossas tristezas, que Ele seja a força da nossa fraqueza, que Ele seja a luz que ilumina os nossos passos, que Ele seja tudo em nós, porque o Senhor é a fonte de todo bem, a fonte de toda graça. Que nunca nos falte a fé, que o Espírito Santo, que é aquele que distribui todos os dons, inclusive o dom da fé, que pela graça do Espírito nunca nos falte a fé de acreditar que Jesus é o nosso tudo, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso esposo, o nosso grande amor. E nessa palavra também, lá no final, quando São Pedro tenta, falar com Jesus como se Jesus não devesse sofrer, passar por todo aquele sofrimento, e aí Jesus diz: retira-te, Satanás, pensas de modo humano, não segundo Deus. Olha, quando eu li essa palavra, como falou forte ao meu coração, como eu quero ter coragem, ter fé, ter força para dizer essa palavra para tudo que me afastar de Deus, tudo que me aproximar de tantas coisas, meus irmãos, nos aproximam do mundo e nos afastam do céu, coisas até que às vezes parecem boas, mas se eu puder olhar com um olhar espiritual, se eu puder abrir os ouvidos da minha alma, eu vou perceber que aquilo me afasta de Deus. Então que eu tenha coragem de sempre, enxergando com olhos espirituais, percebendo que algo me afasta de Deus, que eu tenha coragem de dizer: afasta-te de mim, Satanás, afasta-te de mim, porque tu és do mundo, tu não pensas como o meu Deus, tu não pensas como o meu Deus. Como eu quero, Senhor, pensar com o teu pensar, como eu quero olhar com o teu olhar, Senhor. Nós temos, meus irmãos, uma tendência ao pecado, as nossas concupiscências, nós tendemos ao pecado, nós fraquejamos, mas nós precisamos ser firmes nessa atitude de rejeitar o pecado. E para que você seja firme contra as tentações, que virão, você precisa estar firme na fé, você precisa ser alguém orante, firme na palavra, na oração, na Eucaristia, na confissão, no Santo Terço. Na medida que você estiver, meu irmão, firme espiritualmente, firme na fé, pronto, as tentações virão, e você vai poder ser firme contra elas. Você vai poder dizer como Jesus: afasta-te de mim, Satanás. Isso me afasta do céu, isso me afasta de Deus. E eu quero ser de Deus, porque Ele é o meu tudo. Ele é o meu Senhor, o meu amor, e nada que me afaste desse meu Jesus, do meu Deus, vale a pena. Nada, meus irmãos, que nos afasta de Deus vale a pena. Por isso sejamos firmes, clamemos ao Senhor a graça de termos cada dia mais fé, de sermos pessoas orantes e termos a coragem de rejeitar tudo aquilo que nos afastar de Deus. Amém? Te convido a nos seguir nas redes sociais, mas especialmente te convido a ir até a casa da comunidade. Nas sextas-feiras nós temos o nosso Adoremos às 19h30 e lá você vai ter momentos com o seu amado, com Jesus, num momento de adoração, pregação, louvor, e vai ser uma alegria receber você na nossa casa. Pedimos que você interceda por nós e estendemos também a nossa mão, pedindo pela sua generosidade, colabore conosco financeiramente. No nosso site tem um lugarzinho para você entrar e clicar no item Doe, porque nós precisamos da sua ajuda para seguir evangelizando. Amém? Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.